Paz do Senhor, igreja. Amém. Se quiser comigo, por favor, abra sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 12. Estou feliz de estar aqui hoje, poder compartilhar nesse dia tão feliz para nós. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 13. Diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e para a sua casa. Versículo 4. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-o até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais comerão o animal. Versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e com pão sem fermento. Não comam carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Versículo 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, todos os homens dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Versículo 13. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês tiverem, e quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Lemos aqui uma ordem que Deus dá ao povo de Israel. Eu sei que hoje é um domingo de Páscoa, um domingo que falamos sobre a ressurreição de Cristo, mas eu quero entrar em alguns pontos antes, para que todos nós, como sabemos, podemos alinhar e ver como Deus ordenou a Páscoa. Nós queremos que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um tema, que é Jesus Cristo. A Bíblia, ela fala tudo sobre Jesus, ela aponta para Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, a Bíblia, ela nos ensina, ela aponta para Jesus Cristo. Quando nós vemos aqui a Páscoa, que é citada no capítulo 12, que nós acabamos de ler, a Bíblia mostra o povo de Israel que vivia sobre um jugo de escravidão. Eles estavam como escravos no Egito, eles estavam ali vivendo sem ser aquilo que Deus tinha para eles, né? E assim também nós, uma comparação, quantas vezes nós, antes de aceitar a Jesus Cristo, nós estávamos sob o jugo do pecado, nós não tínhamos condições de sair sozinho do pecado, mas era necessário um cordeiro, era necessário um sacrifício, e era necessário um sangue. Como assim teve para o povo de Israel, assim também aplica para nós. Era necessário esses 3 pontos, para que eu e você tivéssemos uma vida livre do Egito, livre do pecado. E se eu e você está aqui essa noite, é motivo porque Jesus Cristo, Ele fez o sacrifício por nós. E através do sangue dEle, eu e você podemos sair do Egito. Nós cremos que Jesus, Ele é o nosso Cordeiro. E eu e você temos o privilégio, irmãos. Quando o Rafa falou comigo de vir ministrar aqui na Páscoa, eu fiquei feliz porque nós temos o privilégio, nós temos a liberdade. E nós sabemos que Jesus, Ele foi o nosso Cordeiro. Mas como o irmão aqui falou antes, no momento missionário, existem países ainda, até mesmo aqui no Brasil, existem estados brasileiros
tribos indígenas, que eles não estão hoje comemorando a Páscoa. Por quê? Porque eles não sabem quem é Jesus. Eles não têm a convicção, não têm a noção, jamais escutaram sobre o nome de Jesus. E se eu e você está aqui essa noite, é porque nós temos o privilégio de saber que Jesus morreu por mim e por você. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 a 8, se você quiser ler, amém? Diz assim: o orgulho de vocês não é bom. Não sabem que um pouco fermento faz a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, que seja massa nova sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Aqui Paulo deixa claro para nós, que existem algumas pessoas que creem que a Páscoa somente ficou no Antigo Testamento. Não, trazendo para os dias de hoje, Jesus, ele é o nosso Cordeiro que foi sacrificado na cruz do Calvário. Se você está aqui sentado, se nós estamos aqui hoje, é porque eu e você fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso já é motivo de eu e você glorificar a Deus. Porque nós não tínhamos condições. Quando olha para o povo de Israel, 400 anos ficaram presos sobre um jugo do pecado, sobre aquele jugo de escravidão, perdão. Eles não tinham condições por eles próprios de sair do Egito. Concorda comigo? Se eles tivessem condições de sair sozinhos do Egito, eles não teriam esperado 400 anos para poder sair da escravidão. Mas eles esperavam e eles ansiavam uma intervenção divina. Eles precisavam que o Deus de Israel fizesse algo por eles, assim como eu e você estamos aqui. Nós precisamos, necessitamos da obra de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, entender que Jesus Cristo, Ele era, Ele é e Ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia deixa isso claro para nós, que não há salvação fora de Jesus Cristo. E quando eu vejo um domingo de Páscoa, eu tento, mas não consigo entender que amor maravilhoso que é esse, irmãos. Esse amor de Jesus Cristo, esse amor de Deus, como o irmão leu aqui em Isaías, capítulo 53, que falou assim que Deus, Jesus, o Espírito Santo, através da Trindade, Ele tinha um plano para mim e para você. Ele tem um plano para mim, para a sua família, para toda a humanidade. E quando eu tento entender esse amor de Deus, eu não consigo. Isso me constrange. Eu falo assim: Deus, eu não consigo entender porque o Senhor olhou para mim, um pobre pecador, e o Senhor se entregou na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Desde o começo de Gênesis até Apocalipse, a Bíblia nos mostra, ela nos orienta, ela nos ensina que Deus sempre se preocupou em ter um relacionamento com o homem. Lá em Éden nós vemos muito bem que Deus, ele ia até o jardim do Éden, ele ia para poder ter uma relação ali com Adão e Eva. Então nós vemos desde o princípio que Deus, ele se preocupa sim em ter uma relação conosco, mesmo nós sem merecer nada, irmãos. Nós não merecemos nada, mas a graça de Jesus, ela nos alcançou. E através do sacrifício de Jesus Cristo, eu e você somos alcançados. Mas qual sacrifício que é esse? Nós sabemos disso. Todos nós aqui viemos à igreja, somos cristãos, nós cremos na Bíblia. O sacrifício que Jesus fez na cruz, ele é o suficiente, ele é o único caminho que nos leva até Deus. Não existe outro meio, não existe outro evangelho a não ser o de Jesus Cristo. Não existe outro caminho que possa nos guiar até uma relação com Deus. Somente através da cruz de Cristo, eu e você tem acesso a Ele. Isso é algo tão tremendo, porque não foi preciso nós pedir isso para Deus. Mas Deus, como Ele é onisciente, Ele está além do tempo, Ele sabia que nós íamos necessitar de um sacrifício do Cordeiro. E eu e você fomos alcançados por esse sangue de Jesus. Se você quiser abrir comigo em Isaías, capítulo 53, vamos ler só alguns versículos. Versículos 7 ao 12. Diz assim: e ele foi oprimido e afligido,
e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. E com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, e por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse mentira nenhuma em sua boca. Preste atenção nisso. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, embora o Senhor tenha feito vida dele em uma oferta pela culpa, e ele verá o prole e prolongará seus dias à vontade do Senhor, e prosperará a sua mão. Agradou o Deus Pai moer ao seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vocês que são pais, avós, quero que você pense um minuto, o que levaria você a entregar o seu filho como sacrifício para a humanidade? Esse é um amor que nós jamais iremos entender. É um amor que eu e você, como limitados, como seres humanos, não vamos entender a grandeza do amor de Jesus Cristo. Porque o amor de Deus, ele é tão grande, que fez um próprio Pai entregar o Filho dele na cruz de um Calvário, mesmo não tendo feito nenhuma culpa, mas por amor a mim e a você, o Deus Pai entregou a Jesus a se sacrificar naquela cruz, para que eu e você tivesse vida. Esse é o amor que nos alcança aqui essa noite. Esse é o amor de Jesus Cristo que está aqui nesta noite. E se você está aqui, este amor alcançou você. Você faz parte desse plano salvífico de Jesus. Você foi alcançado mesmo sem merecer. Nós estamos aqui hoje porque Ele nos amou primeiro. Nós nunca vamos entender este amor, não tem sentido. Andávamos outras horas mortos, através do pecado, sem condições de vida. Me fala, irmãos, o que é que um morto tem para oferecer? Nada, não tem nada para oferecer. Mas mesmo assim, eu e você estando mortos, Jesus nos amou, e Ele se entregou como sacrifício vivo, para que eu e você tivesse vida. Você está vivo aí onde você está? Você está vivo aí? Se você pode respirar hoje, é porque Jesus Cristo, Ele te amou primeiro. Aleluia. E no capítulo 12, versículo 13 de Êxodo, diz assim: e o sangue será um sinal para indicar as casas que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá. Que praga que é essa, irmão? Nós sabemos muito bem, como Paulo fala, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ponto. Eu e você somos pecadores, temos essa natureza pecaminosa, mas Jesus ali, através de Deus, Ele apontou, como eu falei aqui antes, né? A Bíblia, ela aponta para Cristo, ela aponta para tudo que Jesus realizou e vai realizar. E quando Deus fala assim, olha, quando estiver o sangue na porta, eu passarei adiante de vocês, e a praga da destruição não entrará ali. Se o sangue de Jesus está sobre a sua vida, a praga da morte do pecado não tem poder sobre você. É somente através do sangue de Jesus, através desse sangue precioso, que eu e você temos acesso a Ele, e a destruição não tem mais poder sobre nossa vida. E se você entrou aqui essa noite, você ainda nunca aceitou a esse Jesus, hoje também será uma noite oportuna, para que você tenha acesso a este sangue de Jesus. Mas quando nós vemos aqui, irmão, lá em Apocalipse, se você quiser ler comigo, capítulo 5, versículo 5 ao 13.
Apocalipse capítulo 5, versículos 5 ao 13. Como ali na Páscoa era necessário um cordeiro, era necessário um sacrifício, e era necessário um sangue. João teve uma das experiências mais lindas da Bíblia. Vamos ler. Diz assim: então um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. E ele tinha 7 difes, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus vieram a toda a terra. E ele aproximou-se e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E os 4 seres viventes, os 24 anciões, se prostraram diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um novo cântico: tu és digno de receber e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares, milhares e milhões de milhões. E eles rodeavam o trono, bem com os seres viventes, os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, força, honra, glória e louvor. Ao Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes nos céus, na terra e debaixo da terra, e no mar, e tudo que neles há, e diziam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Ao Cordeiro é a glória, irmãos. Não existe para quem mais dá glória a não ser para Jesus Cristo. Não existe outro ser no céu, em cima, embaixo. Não há outra pessoa, não há outro ser que merece receber glória. Somente Jesus Cristo é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Somente através dele, somente para ele a glória. Mas será que nós, quando eu vejo hoje um domingo de Páscoa, Deus me leva a refletir muito. Eu falei assim: Deus, eu sou grato sim, porque eu conheço Jesus, porque aqui temos uma igreja que conhece a Jesus, mas eu sinto aquela indignação dentro de mim, falar assim: Deus, ainda existe pessoas que não conhecem o teu nome, existem pessoas que ainda não conhecem quem é Jesus. Assisti quinta-feira eu assisti um culto de um pastor lá de Manaus. Ele falou assim: olha, é muito bonito, nós celebramos a Páscoa, é lindo, temos que fazer assim, mas aqui no nosso meio, brasileiros, sangue nosso, ainda não conhecem a Jesus. Está no nosso dever, igreja, no nosso dever, levar para eles o verdadeiro significado da Páscoa, que é Jesus Cristo. Mas quando eu olho para o versículo 11 do capítulo 12 de Êxodo, Deus ali, ele dá sim as ordens para a Páscoa, e isso é maravilhoso, é lindo de se ver, mas o texto não termina ali, tem uma vírgula, e isso que ficou preso no meu coração, fala assim, ao comerem, esteja prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, comam apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. Colocando isso nos dias de hoje, Deus quer sim que nós celebremos a ressurreição dele, mas ele também quer que eu e você deixe de vez o Egito. Não é possível celebrar a Páscoa no Egito, temos que sair dali. Essa celebração, ela é um marco que fala assim: olha, a partir de hoje vocês não estão mais no Egito.
Eu, Senhor, libertei vocês. E aplicando isso para os dias de hoje, Deus nos convida a celebrar a Páscoa sim, a relembrar do sacrifício dele sim, mas ele nos faz um convite a lembrar: é tempo de sair do Egito. É tempo de sair do Egito. Como assim, Lucas, sair do Egito? Deixar de vez as coisas que praticamos outra hora, mas que agora temos uma nova vida em Cristo. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Com a permissão do pastor, para que a igreja se coloque de pé. Louvamos a Deus, sim, porque Ele está vivo, Ele ressuscitou dos mortos. Mas Deus nos convida essa noite a fazer uma autorreflexão. Se porventura nós ainda estamos caminhando no Egito e celebrando a Páscoa, tem alguma coisa errada. Temos que deixar de vez o Egito. Deus nos convida a deixar de vez a vida passada e celebrar a Páscoa com Ele, na terra que Ele tem prometido, na terra que Jesus tem prometido. Eu queria fazer uma pergunta aqui nessa noite: se porventura entrou alguém aqui essa noite e ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus Cristo em seu coração, hoje Jesus te convida a sair do Egito e ter um relacionamento com Ele. Se você está aqui hoje nessa situação, que você fala assim: Lucas, eu nunca aceitei a Jesus, mas hoje é uma noite favorável, Jesus te chama para ter uma vida com Ele. Se você deseja aceitar a Jesus, se tiver alguém aqui que queira, te peço que você venha aqui na frente. Porque Jesus nos chama, como eu falei aqui antes, de Gênesis a Apocalipse. Deus, Ele nos convida, Ele se preocupa em ter uma relação com Ele. Ou talvez você já esteve nos caminhos do Senhor e por algum motivo você se afastou. Jesus te convida hoje a voltar para Ele. Ele te convida a celebrar a Páscoa com Ele dentro do seu coração. Se você se encontra em uma das situações, vem aqui adiante. Mas se porventura não estiver ninguém, todos aqui que somos salvos em Cristo Jesus, Ele nos convida de uma vez por todas. É tempo de deixar o Egito. É tempo de deixar o Egito e celebrar a Páscoa com Jesus na terra prometida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, somos gratos sim pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós não tínhamos condições nenhuma de sair do jugo do pecado, não tínhamos, mas o Senhor por amor a cada um de nós, o Senhor nos alcançou através do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós temos uma nova vida contigo. Mas Pai, se por algum motivo em nosso coração nós olharmos para o Teu sacrifício e não darmos o valor necessário, olhando, Pai, para o Egito, olhando para as práticas passadas, para os deuses que deixamos para trás, Senhor, que essa noite, em nome de Jesus, queremos estar prontos, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão, para celebrar a Sua Páscoa fora do Egito, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, cada coração que está aqui, começando pelo meu, Pai, em nome de Jesus, não quero mais celebrar a Páscoa preso no Egito, Senhor, pois o Senhor nos chamou para a liberdade através do Teu precioso sangue na cruz. Pai, que em nome de Jesus, que essa mensagem continue ardendo em nossos corações e que possamos lembrar, sim, sermos gratos, sim, pelo Teu sacrifício,
mas também deixarmos de ver as práticas mundanas, Senhor, e caminhar em santidade, Senhor, com caminho contigo, Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Amém.